Abra a tua Bíblia junto comigo, se tu tiveres o desejo. Se preferir ouvir, fica à vontade. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos meditar. São 7 para as 8. Vamos meditar em 50 minutos na palavra. A gente vai orar depois. E vamos para casa abençoada às 9 da noite. Amém? Romanos 12, 1. Quem achou? Amém. Posso ler? Já tem testemunhas? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, a vossa vida, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é essa atitude, é o teu culto racional, é a tua decisão de obedecer. E não vos conformeis, não tomeis a forma com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que, depois disso, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Existem princípios que precisam ser concretizados e realizados nas nossas vidas, irmãos, para que a gente apenas não esteja debaixo da graça, da misericórdia, que o Senhor sim Ele esteja com nós no vale. A Bíblia diz que Ele nos amou nele antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, mas para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Existe uma vontade de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém. E ela não se resume simplesmente em nos salvar. O título da mensagem, nós estávamos ontem aqui em vigília, das 2 da manhã e fomos até as 6 da manhã com alguns irmãos. E os irmãos tentaram sugar algumas coisas. Eu falei, esse tema nós vamos falar amanhã. Mas alguns irmãos já ouviram alguma coisinha e foi citado essa passagem. A pergunta é: tu és uma pessoa boa ou uma pessoa transformada? Tu és uma pessoa que depois que tu conheceu o Senhor, tu vem melhorando a cada dia, ou tu és uma pessoa transformada? E através da palavra, através de algumas poucas características, poucas, porque teriam várias outras que poderiam identificar, se o Evangelho tem tido o poder de nos transformar. Os louvores dessa noite testificaram o que vai ser pregado, irmãos. Só existe uma forma de ser transformado, através do sangue. Nada além do sangue. Nada. Foi na cruz. Dai-me, Senhor, um coração pronto a obedecer. Um coração igual ao teu, Senhor. Coração transformado, regenerado. Amém, irmãos? É o Evangelho da cruz que nós precisamos escutar. Ouvimos semana passada. Às vezes nós ouvimos. E nós temos o privilégio de estar ouvindo o Evangelho da cruz. O da negação. O da substituição. Cristo morreu por nós, estando nós ainda mortos em pecados e delitos, Efésios 2. Só que daí Paulo diz que isso, houve sim uma substituição. O Senhor nos tira das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. Nós cantamos, eu sou o que mesmo? Livre. Livre. Livre do pecado. De graça, eu ganhei esse perdão. Essa primeira transformação de tirar as escamas, a Bíblia diz que nós éramos como alguém que tinha escamas. Então essa primeira transformação se chama graça. Agora Paulo diz, olha, mediante essa graça, mediante essa compaixão, mediante o Senhor ter olhado para a situação deplorável nossa, ele fala, ó, é pela
é pela compaixão de Deus que eu convido vocês, que eu rogo que vocês agora decidam, já com os olhos desvendados, desnudados, apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Amém, irmãos? Sim, o Evangelho da cruz tem o poder para nos transformar. Quanto tempo vai levar? Depende de cada caso. Amém? Vai depender de cada caso. Deveria ser no primeiro momento? Deveria. Melhor seria para nós. Não muda em nada o plano de Deus, não muda nada o plano da salvação, não muda em nada a glória de Deus. Apenas vai retardando o que Deus teria para fazer na nossa vida. Nós apenas vamos alongando o nosso sofrimento. Paulo ficou relutando um tempo. Foi pregado o Evangelho. Ele ouviu o Evangelho. Sim ou não? Paulo, antes de Paulo ver Cristo, ouvir a voz, ele já tinha ouvido o Evangelho da cruz, sim ou não? Quando? Cita uma passagem, um acontecimento. Era isso que eu ia falar, Estevão. Ele, depois da sua conversão, Paulo, depois da sua conversão no livro de Atos, ele mesmo fala, é relatado por Lucas, ele fala em outras cartas, que ele estava junto. Ele viu Estevão ser apedrejado até a morte. E Estevão dizendo, vejo os céus abertos e os anjos do céu subindo e descendo. E ele ouviu Estevão dizendo, Pai, não impute sobre estes este pecado. Amém? Paulo ouviu a pregação do Evangelho da cruz. Ou Estevão negava, ou ele morria. Ou ele provava que ele não era bom, ou ele provava que ele era transformado. Que o Senhor tinha transformado. Amém, irmãos? Ele já não tinha mais medo, ele tinha agora temor. O medo nos faz desistir. O temor nos faz obedecer. Amém, irmãos? Imagina a cena do apedrejamento. Se fosse tomado de medo, desistiria. Se fosse tomado de poder, ficaria firme. E Paulo viu. Então, quando o Senhor aparece para Paulo, ainda Saulo, ele diz, olha, dura coisa vai ser para ti continuar temendo ser transformado. E ele aceita. Amém? A primeira característica que eu quero apontar nessa noite, nós vamos ficar fazendo uma comparação para que a gente possa se identificar. Se nós realmente fomos transformados, ou se apenas nós temos melhorado a nossa conduta. Infelizmente é o que nós mais contemplamos. Pessoas que entregaram a sua vida para o Senhor no batismo, foram convencidas pelo Espírito, e tu contempla que ela vai melhorando algumas áreas da vida. Só que aquele que melhora, volta e meia, volta a cair, volta a praticar, diferente daquele que é transformado. Amém? A primeira característica para que eu seja transformado, para que tu sejas transformado, irmãos. Abre a tua Bíblia no livro de Lucas 19. Vou ler só um versículo, para a gente não se ater muito. É a passagem do Zaqueu, tu conhece? Tem até a musiquinha que fez sucesso. Como Zaqueu, né? Tocava nas rádios. O versículo 8 diz assim, ó. Depois que o Senhor tinha agido, depois que a graça tinha dito, Zaqueu, desce da árvore, porque convém que eu entre na tua casa. Por que convém? Porque desde a eternidade, Zaqueu tinha sido eleito em Deus. Convém. Não tinha outra opção. Era na casa de Zaqueu que Jesus tinha que entrar. Então depois que a graça foi apresentada a Zaqueu, irmão, Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus, para ver o Senhor. Ele não chamou pelo Senhor, ele apenas se limitou a subir e queria contemplar quem era aquele. E o Senhor disse, desce.
convém que eu vá na tua casa. E depois que tudo isso aconteceu, irmãos, Zaqueu se levantou. E ele falou para o Senhor: se alguma coisa eu tenho, perdão, e eis que eu vou dar para os pobres o quê? Metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado, roubado alguém, eu vou restituir o que eu roubei 4 vezes mais. Amém, irmãos? A primeira característica para mim ser transformado, eu tenho que reconhecer plenamente quem eu sou. Enquanto eu continuar mentindo para mim mesmo, enquanto eu continuar com as minhas desculpas, que há motivo, achando que pode ser escondido alguma coisa, irmãos, não haverá transformação. Amém? Não é metade dos teus bens que o Senhor quer. O Senhor não pediu nada para Zaqueu, irmãos. Ele só pediu para entrar na casa dele. E ele permitiu. É esse o efeito que a graça, sim, a mensagem da cruz causa em nós. Zaqueu tomou a palavra. Ele falou: olha, metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. E o que eu tenho defraudado eu vou dar 4 vezes. E por que ele defraudava e roubava? Porque ele era avarento. E por que ele decidiu dar a metade do que ele tinha, irmãos? Porque ele tinha sido transformado. Amém? Imagina dar tudo que tem, a metade de tudo que tem, irmãos, para alguém que era avarento. É a plena resposta, a confirmação de que sim, é possível ser transformado em alguns segundos. Amém? E o contrário nós já sabemos, né? Então, aquele que é transformado, quer ser transformado, irmãos, tem que ter essa atitude. Lembra do filho pródigo? Lucas 15, de versículo 11 para frente. Que tipo de filho era aquele filho? O filho rebelde, sim ou não? Sim ou não? Um filho que achava que tinha direito que ainda não tinha. Ele pediu a parte que cabia. Ele quis viver longe do pai. Só que a Bíblia diz que quando ele estava na miséria, quando ele estava comendo comida de porco, algo deprimente para um judeu, a Bíblia diz que aconteceu algo nele. Ele caiu em... Esse é o segredo. Muitos de nós ainda precisamos cair em si. Nós ouvimos tanta coisa, irmãos. Nós já lemos tanta coisa. O Evangelho da cruz já foi pregado. E às vezes ainda a gente continua com qualquer outro evangelho, menos o da cruz. Ele caiu em si. E houve transformação ou não houve? A Bíblia diz que ele ia caminhar fora de cabecinha baixa. Já não sou mais digno de ser chamado filho. Vou me oferecer como um servo, como um simples trabalhador. Olha a diferença. Antes ele achava que tinha direito de exigir algo. Agora não. Mas o que condicionou ele a isso, irmãos? É reconhecer a situação dele. Reconhecer que se só tinha alguma coisa, era por causa do Pai. Amém? Glória a Deus. Temos o ladrão da cruz. Temos vários exemplos. Um falou: tira nós daqui, ajuda a gente. Se tu és o Filho de Deus. O outro falou: fica quieto, nós merecemos estar aqui porque nós somos malfeitores. Ele? Não. Esse que reconheceu, esse que caiu em si, irmãos, esse foi transformado. Segunda característica de alguém que é transformado: conhece Deus plenamente. E a característica daquele que não foi transformado ainda limita Deus. E como limita? Limita Deus e limita demais. Amém? Um exemplo de alguém que foi transformado
e não limitava Deus? Paulo, Filipenses 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei estar abatido e sei estar exaltado. Sei ter fartura, sei ter fome. Deus está no controle. Deus está no controle? Ou as coisas estão no controle? As coisas nos condicionam? Ou Deus, as promessas do Senhor nos condicionam? Se nós formos realmente transformados, irmãos, haja o que houver, irmãos, nada nos abala. Outro exemplo é o rei Davi. Característica de um homem transformado pelo Senhor. Diante de Golias, durante 40 dias Golias vinha e afrontava o povo de Deus. Amém, irmãos? Não é porque nós ainda não fomos transformados que nós somos o povo de Deus. Só que eu estou dizendo que existe uma vontade boa, perfeita, muito mais ampla do que tu tens vivido e muito mais agradável do que tu podes imaginar. Essas são para aqueles que são transformados. Amém, irmãos? É dessa vontade que eu estou falando. Essa da vontade que Davi experimentou, irmãos. 40 dias, Golias perguntando se existia um homem em Israel no meio de um exército para enfrentar ele. E por que ninguém quis enfrentar? Porque eles não conheciam Deus plenamente. Davi chegou e ouviu, ele falou: o que está acontecendo? Como vocês permitem esse incircunciso, esse que não conhece Deus, afrontar vocês? Davi falou: eu vou. Amém? Saul, alguém que não era transformado, tentou desmotivar Davi. Ele falou: menino, tu não consegue nem com a armadura, como é que tu vai lutar com esse gigante? Ele falou: eu vou, porque eu conheço Deus e para Deus não tem limite. Quando um urso veio arrebatar as ovelhinhas do meu pai, eu matei o urso. Quando o leão veio matar as ovelhinhas do meu pai, eu matei quem? O leão. Amém, irmãos? Davi é a figura de um homem, irmãos, transformado. Transformado. Tens limitado Deus? Ou não? Terceira característica, Tiago capítulo 1. Livro de Tiago, filho de Maria. Sim, Maria foi virgem até o Senhor nascer. Depois ela teve filhos. E esse aqui é um dos seus filhos, Tiago, irmão de Jesus. Homem. Tiago 1:8. Tiago começa esse capítulo, meus amados, falando sobre a aprovação da fé. A aperfeiçoamento da fé. E ele vai falando sobre sermos provados, sobre ser gerado paciência, sobre obra perfeita. E ele diz: aquele que não tem, todos e ninguém tem sabedoria para entender, peça a Deus. Pedir para Deus para quê? Para ser transformado. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ele fala: se não tem sabedoria, peça para Deus, porém peça sem duvidar, porque aquele que duvida não recebe. Amém, irmãos? Aquele que duvida não recebe. Não adianta no momento que eu pedir para ser transformado eu crer, e no momento que eu for provado eu dizer: não, esse negócio é muito difícil. Esse negócio era para os personagens bíblicos. Irmãos, nós só não nos tornamos personagens bíblicos porque a Bíblia se encerrou. Só que a Bíblia diz que tem um livro, tem um outro livro, irmãos, muito superior à palavra, sim ou não? Que livro é esse? O livro da vida. E a Bíblia diz que o nosso nome pode estar nesse livro, irmãos. Aleluia. Sim, o nome desses homens constaram na Bíblia.
Mas tem nome que está aqui nesse livro que não estará no livro da Bíblia, da vida. Amém? A Bíblia diz que há algo ainda mais excelente a ser revelado, que sem nós não será revelado. Sem nós, irmãos, sem a plenitude dos tempos, sem a plenitude dos gentios, não será ainda revelado a plenitude. Amém? Então por que eu preciso ser transformado se eu não vou perder minha salvação, talvez? Porque é através dos transformados que aqueles que ainda não conhecem o Senhor serão resgatados, irmãos. Amém? Aquilo que os anjos desejavam, anelavam fazer, Deus deu aos homens. Por quê? Porque Ele quis. Amém? Ah, mas a obra é do Espírito. É claro que é do Espírito. E o Espírito habita onde? Nos ares ou em ti, em mim? Ora, Romanos 10, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés que pregam as boas novas. Amém, irmãos? A boa novidade é que o Senhor morreu na cruz para nos transformar. E uma vez transformados, irmãos, resgatar a outros. Temos essa característica de sermos constantes. A pessoa que ela é transformada, ela é linear. Ela tem sempre o mesmo humor, sempre as mesmas convicções, sempre as mesmas prioridades. Amém? Constante e linear, ao contrário do inconstante. Quarta característica, nós vamos encontrar essa ambiguidade, essa diferença de alguém ainda não transformado, já eleito, mas não transformado, na figura de Pedro. Alguém que ainda não foi transformado, já é um eleito, já caminha com o Senhor, ele sente medo. Amém? Amém. Pedro falou: Senhor, se és tu que vem caminhando sobre as águas, permita que eu vá contigo. O Senhor falou: venha. E a Bíblia diz que ele foi, e ele caminhou, só que ele ainda era inconstante, porque essas características vão preenchendo os que não são ainda transformados. Ele era inconstante. Quando pediu para sair, tinha fé. Quando saiu, a fé foi embora. E ele olhou a dificuldade, e ele teve o quê? Medo. E afundou. Depois que eu sou transformado, irmãos, o medo é substituído por algo chamado temor. É diferente. Não é que eu acho que não vai dar certo. É que eu tenho que colocar toda a minha esperança em Deus. Eu tenho que lembrar que Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir, independente da minha incapacidade de andar sobre as águas. Creia nessa noite que Deus usa os improváveis. Os improváveis. Pedro era o mais macho da turma, não era? Se tornou o pacificador. Amém? Quando foi falado para eles levarem o evangelho aos samaritanos, houve alvoroço em Israel. E Pedro foi usado para pacificar. Ele falou: ei, o Senhor derramou o Espírito sobre eles, como nós negaremos a água? Aquele que era o agitador, aquele que era o valentão, se tornou o pacificador. O mais improvável, Deus usa os improváveis, irmãos. Glória a Deus. Afundou por medo. E depois, no último dia da sua vida, a sua sentença era de ser crucificado. Mas tomado por temor, ele falou: não me crucifique igual ao meu Senhor. Pelo menos vire a cruz de cabeça para baixo. Amém, irmãos? Ele não pediu para não ser crucificado. Ele pediu para não ser crucificado igual ao Senhor. Isso é temor. Aleluia. Se ele não tivesse se transformado, ele dizia: não, eu mudei de ideia, não me crucifica não. Nem de cabeça para baixo, nem de cabeça para cima, nem deitado. Ele falou: pode crucificar. Essa é a sentença para não negar, crucifica.
Só inverte a cruz, porque eu não quero ser digno de ser crucificado igual ao meu Senhor. Amém, irmãos? Temor. Tem tido temor nas nossas vidas? As nossas atitudes são movidas por temor ou por medo? Nós temos prosseguido ou nós temos desistido? Amém? Esse tempo todo que nós caminhamos com o Senhor, nós somos transformados ou estamos melhorando? Quinta característica. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Carta de Paulo à igreja que morava em Filipos. Carta aos Filipenses. De sorte que haja, de maneira que haja em vós, em nós, igreja, o mesmo sentimento que houve também em quem? Foi que as irmãs cantaram. Senhor, irmãos, não um coração parecido com o do Senhor, é um coração igual ao do Senhor. E Ele tem para nos dar. Amém? Parecido não serve, parecido é o nosso. Parecido é o nosso, irmãos. Tem bondade no nosso coração, sim ou não? Sim. Mas tem maldade. Tem bons valores no nosso coração, mas tem maus valores. O coração que nós precisamos é o do Senhor. Nós precisamos, irmãos, é ser transformado. Para que o mundo creia. Para que o mundo creia, irmãos, naquele que por nós foi enviado. O mundo não consegue ver Cristo em quem Cristo não habita plenamente. Não consegue. Sim ou não? Quantas vezes tu, recentemente ou lá no começo, quantas vezes pessoas se aproximavam de ti para falar de Deus e tu se afastava ainda mais delas? Porque tu dizia, é pior que eu. E realmente às vezes era. Mas sim, ainda assim tu estava na graça e ele não. Eu só estou dizendo do perigo, do efeito que nós podemos causar nas vidas. Isso tem que nos constranger a ser transformados. Amém, irmãos? Características indispensáveis. Paulo diz, olha, de sorte, maneira tal, que haja também em nós o mesmo sentimento, desejo, desprendimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se em semelhança aos homens. E achado na forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Morte, irmãos, sacrificial. Morte de pagamento. Morte que não era dele. Morte substitutiva. Essa foi a morte do Senhor. Então qual é uma das características, irmãos, de um transformado? O transformado, ele abre mão. Alguém que é transformado, ele cede. É diferente do que ainda não foi transformado. Ele pede e exige. Amém? Se tu tens pedido, exigido, esperado, é porque tu ainda não foste transformado. Aquele que já foi transformado, ele abre mão, ainda que seja algo dele de direito. Ele foi ofendido, ele foi o agredido, ainda assim é ele que intercede, é ele que libera perdão, é ele que vai atrás. Amém, irmãos? Ainda que nós existamos em forma de filho, ainda que nós sejamos irrepreensíveis, nós precisamos abrir mão, assim como Cristo abriu mão de direitos, de privilégios, de conforto, de glória, de honra. Amém? Quer ser transformado? Amém. Quer ser transformado? Essas são as características. Temos pedido ou temos abrido mão? Estamos esperando que as pessoas venham ou nós temos ido até elas?
Temos a razão ou passamos por cima da razão? Sexta característica, Atos capítulo 5. Abra a tua Bíblia, o livro de Atos, capítulo 5, 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, homens transformados, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e depois deixaram ir. Estes que foram ameaçados e açoitados se retiraram da presença do conselho, regozijando-se, alegrando-se, adorando, de terem sido julgado digno de padecer, suportar afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam, não paravam, não deixavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo, o Salvador. Amém, irmãos? Tu és alguém que questiona ou tu és alguém que adora? Tu és alguém que entende ou tu és alguém que tenta respostas? Quem nós somos, irmãos? Qual era o mal desses homens? Pregar o amor, pregar o perdão, pregar a cruz. Esses homens já não pediam mais animais, já não pediam mais sacrifícios, já não pediam mais dinheiro, já não pediam mais ritual. Esses homens só pediam que eles crescem, que o Filho de Deus tenha nos sido dado, para nos transformar de graça. Amém? Mas alguns homens não estavam contentes. Nem vamos entrar no contexto do mundo espiritual. Alguém os conduzia. Só que como eles queriam mesmo era matar eles. Mas crente transformado morre antes da sua hora? Não, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Um desses que queria matar se levantou e disse: não, vamos só dar uma correção. Uma boa surra, um pouquinho de medo faz com que qualquer um desista. E é verdade, é verdade. Menos os transformados. Aleluia. Eles mal sabiam, irmãos, que a cruz transformava covarde em pessoas que temiam o Senhor. Ele falou: dá uma surra, proíbe e despede. Eles tinham a plena convicção que eles iam parar de pregar o Evangelho. Amém, irmãos? E eles não saíram de lá perguntando: por que recebemos o mal se praticamos o bem? É o que Pedro fala na sua carta. Ele diz: a lógica é que fazendo bem não receberemos o mal. Mas contudo ainda, se fazendo o mal nós padecermos, padeça. É melhor padecer fazendo a justiça, irmãos, do que padecer fazendo e praticando a maldade e a iniquidade. Amém? Eles não duvidaram, eles não questionaram. Eles não falaram: Senhor, somos teus servos. Por que tu permitiu nós apanharmos, sermos afrontados? Eles saíram de lá cantando, irmãos. Eles saíram de lá adorando o Senhor. Eles saíram de lá entendendo todas as coisas. Amém? Nessa tua caminhada, tu continua questionando ou tu já começou a adorar? Romanos capítulo 8. Essa característica aqui é bem fácil de identificar os transformados. Glória a Deus. Alguém que é transformado, irmãos, ele se renova a cada manhã. Aleluia. E alguém que ainda não foi transformado, ele se cansa a cada momento. Amém, irmãos? Como é que tu anda? Se arrastando? Ou com as forças renovadas como a da águia? Amém? Um transformado, irmãos, tem as suas forças no Senhor renovadas a cada manhã. O desânimo tenta chegar perto. Ele lembra da promessa: o desânimo tem que sair, irmãos. Toda manhã,
o Senhor o renova. Agora esse que ele não foi transformado, ele vive cansado. O cansaço dele, o teu cansaço não te impede de fazer algumas coisas, mas ele te impede de fazer todas as coisas. Quais todas as coisas? Aquela que foi estabelecida para mim. Aquelas que foram estabelecidas para ti. Amém, irmãos? Achou Romanos 8,18? Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições, os cansaços desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo diz: olha, eu tenho para mim, eu tenho essa convicção, eu criei isso em mim, que as tribulações, as aflições, o cansaço, seja o que for, não dá para comparar com o que em nós, os que não nos cansamos, o que não desistimos, os que não permitem que as aflições parem. Existe uma glória a ser revelada, irmãos. Paulo fala na sua carta a Timóteo, a segunda, no finalzinho, uma carta de despedida, um testamento. Ele diz: combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. Essas coisas que ele foi escrevendo, ensinando, esses conceitos, irmãos, ele guardou. E ele falou: desde já, a coroa de glória que para mim foi preparada, está me aguardando nos céus. Que coroa de glória é essa, senão o galardão, a recompensa? Amém, irmãos? A recompensa, o galardão, a plenitude é para os transformados. É para os transformados. Cansamos ou temos nos renovado? Para a gente finalizar, abre a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Sim, é possível. Diz amém? Amém. Sim, é possível, irmão, sermos um povo transformado. Sim, é possível sermos um povo transformado, irmãos. Está na hora da igreja do Senhor na terra deixar de ser ex-alcoólatra, ex-drogado, ex-ladrão, se limitar a ser ex-algumas coisas. Eu conheço ex-alcoólatra, ex-ladrão, ex-fumante que não é cristão. A pessoa melhorou, ela melhorou. Mas nem tu convive para ela para ver que treva ela é. Sem beber, sem fumar, sem roubar, sem adulterar, sem mentir. A Bíblia diz que todos nós, irmãos, todos nós fomos destituídos da glória. Bem algum habita em nós. Paulo diz em Romanos 7, miserável homem que sou. Aleluia. Sim, irmãos, é possível a gente começar a ser o povo transformado na terra. É isso que vai atrair as pessoas. É isso que vai atrair aqueles que nós desejamos tanto, que sim experimente essa graça que a gente experimentou. Atos 2, versículo 40 até o 47. Achou? Só para tu entender, esse contexto é o acontecimento onde se cumpre a promessa que o Senhor derramaria do seu Espírito. E ele derramou. E um dos apóstolos, chamado Pedro, tomou a palavra e começou a pregar. E o que ele pregou? Qual era o sentimento de Pedro transformado? Que outros fossem transformados. Tomando a palavra, irmãos, ele começou a pregar o quê? A cruz. Com ousadia. Ele falou: esse que foi morto por vocês era o Filho de Deus. Amém, irmãos? Alguém que quando perguntado, tu andavas com ele? Ele falou: eu não. Eu não. Lembra de Pedro? Ainda não transformado? Machão, mas cagão?
Tu anda com ele? Nunca vi esse homem. 3 vezes, irmãos. Depois de transformado, ele falou: olha, judeus, vocês que crucificaram o rei dos reis, existe perdão para vocês. E ele vai pregando Jesus. Amém? E alguns dizem: o que precisamos fazer? Ele falou: só precisa de 2 coisas. Só precisa se arrepender dos pecados, crer e ser batizado nesse nome, nessa obra. Versículo 40. E com muitas outras palavras isso testificava a cruz. E os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte, maneira que naquele dia foram batizados os que de bom grado receberam a palavra da cruz. E naquele dia foi agregado 3.000 almas. Versículo 42. E eles perseveravam na doutrina, no ensinamento dos apóstolos. Olha outra característica que nós não falamos, irmãos. Alguém que é transformado gosta de estar com crente. Amém, irmãos? O transformado gosta de comunhão. Ah, pastor, mas eu sou assim, o senhor tem que entender que a minha família era assim, meu pai era assim. Eu não gosto de gente. Eu não gosto de sujeira na minha casa, eu sou calado, eu sou quieto. Sim, tu és. E daí, se tu somente for melhorando, tu vai abrindo aos poucos. Mas não é aos poucos, é tudo. É tudo. Eles perseveravam no ensinamento, eles perseveravam na comunhão. Está junto. Eles perseveravam no quê? No partir do pão. E nas orações. Característica que nós falamos. Um transformado, ele conhece Deus na plenitude. Ele sabe que se está difícil, só tem o que pode ajudar. Tem que orar. Tens orado? Tens orado? Ou tens reclamado? Em cada alma havia o quê? Temor, característica de um transformado. E muitas maravilhas e sinais se faziam através dos apóstolos. Olha o ambiente que isso vai proporcionando, irmãos. Um ambiente de transformados. Um ambiente de transformados, uma comunidade de transformados, irmãos. Manifesta a glória de Deus. Todos os que criam estavam juntos. E esses tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E eles perseveravam unânimes. Eles eram constantes e lineares. Todos os dias. Tem crente que quer ser crente só no domingo. Alguns querem na quinta e no domingo, mas alguns só querem mesmo é no domingo. Amém, irmãos? Tem alguns que só querem perseverar na oração quando no outro dia tem que acordar muito cedo. Você tem que acordar muito cedo. Então naquele dia meu irmão não precisa da minha intercessão. Então Deus vai entender. Não, Deus não entende. Deus só entende que tu não és transformado, isso sim. Amém, irmãos? Paulo escreve para a igreja de Corinto, totalmente o contrário da igreja de Jerusalém, aqui em Atos. Ele fala: ó amados coríntios, por quem de novo eu sinto o quê? Dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em... Irmãos, o Senhor não vai desistir. Não é isso que eu estou pregando nessa noite. Amém? Eu creio sim que tu vai ser plenamente transformado. Por isso que eu estou pregando. E pregarei ainda quantas vezes for necessário, até que Cristo seja plenamente formado. Esse Cristo plenamente formado, irmãos, é a transformação. Já não vive mais tu, mas Cristo vive em ti. Amém? Perseveravam unânimes todos os dias em ser cristão. No templo, partindo pão em casa, comiam junto com alegria e simplicidade do coração,
louvando a Deus, não questionando. Irmãos, existia fome nessa época. Por isso que eles precisavam vender as coisas. Porque existia, não é um cenário igual ao nosso de hoje. Hoje não precisamos vender. Aí tu nem vende e ainda retém. Amém? Olha a diferença. Nessa época era muita pobreza. Era muita pobreza. Não tinha como alguns sustentarem. Então eles vendiam tudo que eles tinham. Aqueles que mais tinham. Levavam até os apóstolos. E para ninguém havia falta. Amém? Agora nós muitas vezes, por não ter mais essa necessidade de ter que vender, porque nós conseguimos, nós em vez de repartirmos, nós ainda vamos retendo. Louvando a Deus, com fome ou sem fome, perseguição dos romanos ou sem perseguição, vendo o irmão sendo levado para o Coliseu ou não. O que acontecia com eles? Presta atenção. O que acontecia com eles, irmãos? Eles caíram na graça de quem? Da igreja? Eles caíram na graça do povo, daqueles que ainda não tinham tido seus olhos abertos. A atitude de transformado gera isso. Por isso que precisamos ser transformados. Amém, irmãos? Não vamos limitar Deus. Não vamos limitar essa congregação a esses que aqui estão, irmãos. Porque as atitudes de um não transformado virem desgraça aos olhos do povo. A Bíblia diz que o nome de Deus é blasfemado por causa de quem? Dos satanistas, dos umbandistas, dos espíritas. Por causa de quem que o nome de Deus é blasfemado? O nome de Deus é muitas vezes exaltado por causa dos espíritas, por causa das suas boas obras. Porque é isso que eles creem, então eles se limitam a fazer isso que eles creem. Agora nós, os crentes, nós vamos além das boas obras. Nós somos o povo que crê na ressurreição dos mortos. Nós somos o povo, meu amado, que crê que vamos para o céu de graça. As boas obras são consequência daquilo que nós ganhamos. Amém, irmãos? E caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor àquela igreja, aquela ali, os que haviam de se salvar. Tu não lê isso na igreja de Corinto. Não naquele momento que a carta foi escrita. Uma igreja carnal que não tinha sido ainda transformada. Uma igreja, se nós podemos dizer assim, melhorada. Vidas melhoradas, irmãos. Pode haver vidas melhoradas? Pode e sempre vai haver. Mas tem que haver no nosso meio os transformados, irmãos. Para que a gente venha contagiando mais e mais. Amém, irmãos? Aquele que tem a sua vida transformada, ele entende que Deus trabalha. A Bíblia diz que nós somos o que de Cristo? Cooperadores. Nós não somos operadores. Quem é o operador? Deus é o operador, mas nós somos os cooperadores. O Senhor sim é o operador, o Senhor acrescentava, mas o povo cooperava para cair na graça do povo, irmãos. As pessoas não conseguem enxergar a bondade de Deus senão em ti. Amém? As pessoas não conseguem enxergar a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o favor de Deus, senão em ti, em mim. Amém, irmãos? Era essa palavra que o Senhor tinha preparado desde a eternidade. Quem é transformado começa a acreditar na eternidade. Para de acreditar em coincidência. Coincidência é para quem não foi transformado. Então tudo que aconteceu na minha vida, Deus queria. Algumas Ele queria e algumas Ele permitiu. Para que tu estivesse aqui nessa noite. Para que tu não desistisse de ser transformado. O desejo do meu coração é um só. Que tu saia daqui crendo, meu amado, que é possível ser transformado. A transformação, irmãos, é operada pelo Espírito de Deus. E eu coloquei essa característica por primeiro, irmãos, porque sem ela
nada vai acontecer. Amém? Qual é a primeira característica? Quem lembra? Sem colar. Reconhecer quem tu és. Quem tu és hoje? Cair em si, cair em si. Cair em si. Porque o que tu vive não é a boa, a perfeita e agradável vontade de alguém que criou todas as coisas em si mesmo. Deus. Amém, irmãos?